O Senhor esteja convosco. Está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Lucas. Naquele tempo, Jesus contou aos discípulos uma parábola para mostrar-lhes a necessidade de orar sempre, sem nunca desistir. Numa cidade havia um juiz que não temia a Deus, nem respeitava homem algum. Na mesma cidade havia uma viúva que vinha à procura do juiz e lhe pedia: faze-me justiça contra o meu adversário. Durante muito tempo, o juiz se recusou. Por fim, ele pensou: não temo a Deus e não respeito ninguém, mas esta viúva já está me importunando. Vou fazer-lhe justiça para que ela não venha por fim a me agredir. E o Senhor acrescentou: escutai bem o que diz esse juiz iníquo. Deus não fará justiça aos seus escolhidos, que dia e noite gritam por ele? Será que vai fazê-los esperar? Eu vos digo que Deus lhes fará justiça bem depressa. Mas o Filho do Homem, quando vier, será que vai encontrar fé sobre a terra? Palavra da salvação. Ave Maria. Nossa Senhora, Rainha dos Corações, em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Caríssimos irmãos, caríssimos jovens, a liturgia hoje nos traz um tema importante, aliás, vital para a nossa vida cristã. Fala-nos sobre a oração. Fala-nos sobre a oração enquanto sustentáculo de uma vida de fé. Fala-nos da oração como um meio necessário, essencial, para poder então se conseguir vencer as batalhas que nós temos na vida. Viram um exemplo da primeira leitura? No livro do Êxodo, aconteceu um fato, quando o povo que vinha do Egito, então do Egito, libertado por Deus através de Moisés, quando eles estavam para entrar na terra prometida, havia pessoas que ali estavam e que não queriam ceder o local e que se colocaram em guerra contra o povo de Deus. Moisés ainda não tinha morrido. Então, ainda antes de eles entrarem, Moisés ordenou, a Josué, que era uma espécie de secretário, era aquele que estava sempre do lado de Moisés, que escolhesse os homens e que fosse para o combate contra os amalecitas. O nome daquele povo era amalecitas. E Josué, que era um guerreiro, ele obedeceu, juntou então ali dos homens e foi para o combate. E o povo de Deus era em menor número, entendeu? Mas obedeceram e foram para o combate. E quando eles estavam então guerreando, Moisés, ele subiu para rezar. Moisés foi com mais dois para um monte para orar, para sustentar, pedindo a Deus a graça da vitória, entendeu? E é interessante o que diz aqui a leitura. Enquanto Moisés tinha os seus braços levantados, clamando a Deus, o povo, os guerreiros do povo de Deus, de Israel, venciam. Quando ele cansava, porque faz um exercício para você ver, fica com o braço levantado assim, vai ver quanto tempo que você consegue. Não é muito tempo não, sabe? Dói, né? Então, e quando ele então queria descansar o braço, então um pouco, né? Então o que acontecia? Ele
o povo de Deus começava a perder. Os amalecitas começavam a prevalecer no combate, entendeu? E aí o que fizeram? Eles então viram a necessidade de as mãos de Moisés estarem levantadas ao alto, clamando a Deus a graça, entendeu? Da vitória sobre aquele povo, sobre aqueles que guerreavam contra eles. Então, fizeram Moisés sentar-se, a um pegou num braço, outro pegou no outro, entendeu? E sustentaram os braços de Moisés na oração, até que a batalha terminasse. E de fato, o povo de Deus venceu, sendo em menor número, sendo mais fracos, com menos armamentos, mas venceram. Porque confiaram não apenas na sua força, mas na força do Senhor. Conforme disse Davi ao gigante Golias, não é? Golias era um homem de quase 3 metros, 2 metros e tanto, né? Armado até os dentes, com armadura forte de ferro, entendeu? Davi era um molequinho, um rapazinho, franzino, entendeu? Sem armadura, sem nada, com estilingue, na sua mão uma funda, quer dizer, umas pedras e uma armazinha, não é? Para poder lançar nos animais, para poder abatê-los. E o que Davi disse? Quando Golias viu Davi, ele começou a rir e a zombar, dizendo: é isso? Eu vou lutar contra essa coisa aqui? Essa coisa minúscula? Esse mosquito, entendeu? Vou lutar contra isso? E ficou zombando. Aí Davi disse: tu vem contra mim com escudo, com armaduras, com as tuas lanças, mas eu lutarei contra ti em nome do Senhor. E de fato, Davi derrotou Golias, deu-lhe uma pedrada na fonte e depois cortou-lhe a cabeça. Então, e o terror, né, dos quais o povo de Deus tinha tanto medo, foi derrotado, porque ele combateu com a força de Deus. Irmãos, isso serve para nós de exemplo nas batalhas que nós temos no dia a dia, entendeu? Quem é de nós que não tem combates? Quem é de nós que não enfrenta dificuldades? Quem é de nós que não enfrenta problemas? Quem é de nós, entendeu, que não enfrenta tentações? Todos nós passamos por isso, entendeu? Tentações, problemas, dificuldades na vida, provações, doenças, enfim, dificuldades de todo gênero. E se nós não tivermos oração, irmãos, nós não conseguimos não. Porque por vezes, a maior parte dos problemas, boa parte deles, são difíceis. E as tentações, as dificuldades, muitas vezes superam a nossa força humana. Mas então quer dizer que nós vamos então ter que cair, vamos ter que sucumbir, vamos ser esmagados pelo peso dos problemas e das dificuldades, vamos cair então nas tentações. Nós vamos recorrer àquele que nos sustenta no combate, aquele que tem força, entendeu? Para poder então nos sustentar e nos dar a vitória sobre os nossos inimigos. Os nossos inimigos quais são? Os inimigos de um cristão. Os inimigos de um cristão, em primeiro lugar, é o mundo com as suas seduções. O mundo com as suas seduções, com as suas muitas oportunidades para se desviar de Deus. Depois, o demônio com as suas tentações. O demônio com as suas tentações torna-se inimigo da nossa alma também, embora não tenha o poder de nos fazer pecar, mas está sempre nos tentando para nos desviar do caminho e da graça de Deus. E o maior de todos os inimigos que nós temos, qual é? Vocês sabem? O maior de todos os inimigos que nós temos? Sabem não? Vocês deviam saber isso. Como é que vocês vão vencer o inimigo se não sabem quem ele é? O maior inimigo que nós temos somos nós mesmos. Nós mesmos. Nós somos os maiores inimigos que nós temos, entendeu? Nós temos que vencer o nosso orgulho, a nossa vaidade, a nossa preguiça, entendeu? A nossa arrogância. Temos que vencer, entende? A nossa falta de fé. E aprendermos a colocar em Deus a nossa confiança. Nós temos que nos vencer, entendeu? A saber dizer não para nós, nos impormos a nós mesmos limites, entendeu? E sabermos também nos disciplinarmos. Quem não se vence, entende? Acaba deixando-se conduzir pelas tentações do mundo e de Satanás também. Acaba deixando-se levar pelas suas paixões, pelos seus maus desejos, pelas suas más inclinações, entendeu? Seja da ira, seja da gula, da sensualidade, da preguiça, do comodismo, da vaidade, do orgulho, entendeu? Do ódio, da divisão e assim por diante. Tudo aquilo que transforma-nos não em imagem, em reflexo de Deus, mas em reflexo de Satanás e de suas obras. Caríssimos, e é por isso que é necessária a oração.
Porque este combate nós travamos todos os dias, entendeu? Todos os dias, seja em casa, seja no meio da família, na escola, no trabalho. Quantas ocasiões que se apresentam a nós, entende? Para nos desviarmos da graça de Deus. Quantas vezes? Sabe? Seja a nível de tentação, como já dizia, seja a nível de provações. Quantas coisas nós temos que enfrentar? Às vezes é um amigo de trabalho que vem, entendeu? Convidar para poder fazer algo desonesto. Às vezes é uma sedução. Às vezes é uma fofoca. Quantas pessoas em ambiente de trabalho que não têm um mínimo de amor a Deus, sabe? Que querem subir pisando em cima do outro, inventando fofoca, fazendo inferno com a vida dos outros, entendeu? Se a pessoa então, se o cristão não tiver sobriedade, ele roda. Se ele não tiver sobriedade, se ele não tiver assim discernimento e não tiver aquela determinação de banir de perto de si aquilo que não é de Deus, ele acaba então se tornando vítima da sua própria fraqueza, porque deixou-se conduzir, entendeu? Pela mentira, deixou-se conduzir pelo mau hábito, ou próprio ou de outro. Então, você sabe, com tranquilidade, com a fé. Quem não reza não dá conta. A pessoa que não reza, ela não consegue vencer as tentações. Ela pode vencer um pouquinho aqui, mas depois ela vai cair. Sem oração, irmãos, nós não conseguimos agradar a Deus. Porque sem a oração, nós não teremos forças para vencer a tentação. O ser humano, nós somos fracos. Nós somos limitados, entendeu? Nós somos extremamente deficientes. A graça de Deus é que nos capacita para vencer o mal, para vencer o pecado, vencer as tentações e não nos deixar seduzir por aquilo que o mundo, entendeu, nos oferece contrariamente à vontade de Deus. Sem oração, nós não conseguiremos, porque só com as nossas forças nós não conseguiremos derrotar o mundo, o diabo e nem a nós mesmos. Porque o diabo é muito mais forte do que nós, sabe? Nós só podemos derrotá-lo com a graça e com a força de Deus. Nós só podemos derrotá-los aos demônios com a força que vem do alto. Nós só podemos vencer a nós mesmos, entendeu? Com a determinação, força de vontade, auxiliados pela graça de Deus. Só assim nós conseguiremos então, nessas batalhas do dia a dia, mantermos-nos fiéis a Jesus Cristo, nosso Senhor, e não nos desviarmos do caminho de santidade que Deus propõe a todos nós. Meus amados irmãos, nós estamos num combate espiritual. Todos nós estamos. Há aqueles que estão derrotados, que estão debaixo dos pés de Satanás, porque nem querem lutar, porque se acostumaram ao pecado, se moldaram ao pecado e não se levantam, entendeu? Não ousam se levantar para combater esta tirania do inimigo sobre as suas vidas. Há pessoas que se conformaram simplesmente e que prosseguem assim. Quantas pessoas, por exemplo, vivem amasiado e não querem mudar de vida? Quantas pessoas, entendeu, que vivem no adultério e não querem sair? Quantas pessoas que vivem então num namoro indecente, escandaloso e não querem se converter? Quantas pessoas que são adeptos das modas que ofendem a Deus e não querem mudar, não querem deixar, não querem abandonar, entendeu? As vestes imorais, as roupas indecentes, querem continuar exibindo o seu corpo à cobiça dos outros. Então, já se venderam, já se deixaram derrotar pelo Satanás. Não querem, entendeu? Há aqueles também que deixam-se conduzir por estes instintos, entende? E não se dão conta que, no fundo, muito ao contrário daquilo que pensam, que são livres para fazer o que querem, na verdade são escravos. Escravos de circunstâncias, de vícios, de pecados e de coisas contrárias à vontade de Deus. É preciso lutar, é preciso querer viver bem, unido a Cristo, na graça dele. Sem isto, nós não podemos nos dizer cristãos. E a oração aí é fundamental. Porque não basta reconhecer, em primeiro lugar, claro, temos que reconhecer o que é certo e o que é errado. Temos que saber o que queremos. Temos que ter consciência daquilo que é bom, daquilo que é correto, daquilo que é justo diante do Senhor. A partir do momento que nós temos consciência, por exemplo, você tem consciência que deve vir à missa todos os domingos. Você tem consciência que deve glorificar o Senhor com a tua presença, adorando-o no santo sacrifício da missa, ao menos aos domingos, conforme Ele nos deixou em mandamento, guardar o domingo e dias santos de guarda. Então, você tendo consciência disso, você vai procurar realizar isto. Você vai procurar, então, estar com os outros irmãos, com toda a assembleia, entendeu? Com todo o povo de Deus reunido, com a igreja reunidos para louvar, glorificar, adorar o Senhor. Então, você vai direcionar a sua organização do seu final de semana para isto. Um final de semana nosso não pode excluir a adoração a Deus, porque o domingo pertence ao Senhor. De maneira alguma, podemos então nos empanturrar de um monte de programações, de diversões, deixando Deus de lado, uma vez que o domingo
pertence ao Senhor. Então, sabendo disso, você vai fazer. Você tem que se confessar regularmente, porque você tem consciência dos seus defeitos, dos seus pecados. Você vai buscar a confissão. Vai buscar a confissão. Não vai ficar meses sem se confessar. Sabendo que você é pecador, que nós somos pecadores, você vai buscar a purificação do seu coração, para que você possa sempre receber Jesus na Eucaristia. E se por uma infelicidade, por uma desgraça, por uma fraqueza, você vier a perder a graça de Deus, você vai procurar, então, reconciliar-se com Ele. Não vai nem esperar um mês, vai procurar reconciliar-se com Ele, porque sem a Eucaristia nós não podemos viver. Sem a Eucaristia, um cristão não pode viver, não pode continuar. Então, a fé nos dá a consciência daquilo que nós devemos fazer, daquilo que nós devemos viver. E a oração nos dá a força do alto. Por quê? A oração nos atrai a graça de Deus. Esta graça, esta força do alto. E nos impulsiona a fazer aquilo que a nossa inteligência e a fé nos mostra como verdadeiro, como justo, como agradável ao Senhor. Não basta apenas, portanto, conhecer a verdade. É preciso vivê-la. E para vivê-la, aí é que entra a oração. Entendeu? Santo Afonso Maria de Ligório, esse grande santo, doutor da igreja, dizia o seguinte: quem reza se salva, quem não reza se condena. Por que ele dizia isso? Quem reza se salva, quem não reza se condena. Porque a pessoa que reza, ela alcança as graças necessárias para fazer a vontade de Deus. A pessoa que não reza, mesmo sabendo o que é a vontade de Deus, ela acaba não realizando em sua vida, porque não tem então a graça, não tem a força, porque o ser humano por si mesmo não é capaz. Quem de nós que somos capazes, entendeu, de amar os inimigos, de termos a disciplina da oração todos os dias, de evitarmos a impureza, de evitarmos a gula, a ira, de não então apoiarmos o que é errado, de resistirmos às tentações, se nós não tivermos então a força do alto? Quem de nós somos capazes sozinho de vencer o inimigo de Deus, de vencer as tentações e as seduções do mal? Nenhum de nós somos capazes, entendeu? E por isso, a pessoa que reza obtém a graça para vencer as tentações. Ela vai conseguir perseverar na fé. E se não reza, não conseguirá. Por isso que ele vai dizer aqui: orai sem cessar. O que é isso? Orar sem cessar. Rezar sempre. Claro, não significa que tem que estar 24 horas na igreja. Não é isso que está dizendo. Mas que nós devemos estar sempre em sintonia com Deus. E é claro, algum momento no dia, recolher-se para rezar. Algum momento no dia, recolher-se para dirigir a Deus uma oração do coração para o coração, entendeu? Não é só rezar assim, em meio aos trabalhos, não. Isso é bom também, mas é importante você se recolher. Agora eu pergunto para você, você tem esse hábito? Você todos os dias, você separa alguns minutos pelo menos? Alguns minutos para poder então rezar, estar no silêncio, fazer uma leitura bíblica, entendeu? Ou rezar o terço, entendeu? Oferecer a Deus. Você faz isso, você se recolhe em oração, você eleva o seu coração, o olhar da sua mente, do seu coração a Deus todos os dias, suplicando a Ele as graças que você precisa para ser fiel a Ele, pedindo a Ele perdão das suas faltas, pedindo a Ele as graças necessárias para ser fiel, enfim. Você faz isso todos os dias? Se não faz, isto explica a razão pela qual você cai mais facilmente nos pecados, entendeu? Cede mais facilmente às tentações. Uma pessoa que não reza, ela facilmente, ela perde a paciência com muita facilidade, entendeu? Ela xinga com muita facilidade, ela torna-se preguiçosa, acomodada, entendeu? Ela desrespeita os outros com muita facilidade, ela então explode com muita facilidade. A pessoa que não reza, ou que reza muito pouco, entendeu? Ela fica muito limitada, porque ela fica contando apenas com a sua força humana, e o ser humano, repito, é limitado, é deficiente. E a pessoa que reza obtém mais graças de Deus para poder realizar aquilo que é certo, aquilo que é correto diante do Senhor. Por isso, aprender a rezar é fundamental para a nossa vida cristã, irmãos. É fundamental. Veja a situação do mundo de hoje. A grande parte das pessoas não compreendem as coisas espirituais. Não entendem. A grande parte das pessoas sequer vem à missa.